pipoqueiros e pipoqueiras desse YouTube! Cá estou para mais um vídeo sobre o maravilhoso mundo do cinema brasileiro. E dessa vez eu vou falar um pouco sobre a história e curiosidades do Festival de Cinema de Gramado. Porque muito se fala sobre festivais internacionais de cinema, mas aqui no Brasil também temos grandes festivais que são importantíssimos para contar a nossa história e precisam ser falados. Então, se você quer saber mais sobre esse festival, já deixa o seu like para você não esquecer depois, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é um inscrito e me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. Dito isso, bora pro vídeo! O Festival de Cinema de Gramado é um festival de cinema brasileiro realizado no antigo Cine Embaixador, que atualmente é chamado de Palácio dos Festivais. Acontece no município de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul. O festival surgiu a partir de uma pequena mostra de filmes realizada na capital gaúcha, Porto Alegre, na década de 60. Sua primeira cerimônia foi realizada do dia 10 ao dia 14 de 1973 e a edição de 2021 será a de número 49º. Ao longo de sua trajetória, o evento acompanhou todas as fases do cinema nacional e acabou se tornando uma grande referência de eventos desse tipo em todo o território nacional. Desde a sua primeira edição, foram distribuídos mais de 1000 quiquitos entre os profissionais de cinema em diversas categorias. E entre essas categorias estão curtas gaúchos, curtas brasileiros, longas gaúchos e longas estrangeiros. Além do quiquito, que é o prêmio principal, o festival ainda conta com o troféu Oscarito para homenagear os grandes atores e as grandes atrizes do cinema nacional. O troféu Eduardo Abelim para homenagear os cineastas e as entidades do cinema brasileiro. O quiquito de cristal, que é para homenagear nomes do cinema latino-americano. E também tem o troféu Cidade de Gramado, que é para homenagear pessoas que são da cidade de Gramado e que fizeram o festival acontecer, que ajudaram na realização do festival. Alguns dos atores e atrizes que ganharam o Oscarito foram Antônio Fagundes, Beth Faria, Fernanda Montenegro, Zezé Mota, Milton Gonçalves, Glória Menezes, Grande Otelo, Lázaro Ramos e muitos outros. O festival tem como meta revelar o que há de novo na cinematografia brasileira e latina, assim como revelar novas obras e novos talentos que aparecem nesse ramo. Também promove discussões, conferências, painéis, encontros e muitos outros eventos ligados à esfera do cinema, se tornando uma importante ferramenta de promoção do cinema nacional. Atualmente, o festival acontece no inverno, no mês de agosto, mas ele já aconteceu no verão. E nessa época era muito comum ver as celebridades na piscina do Hotel Serra Azul, vestindo trajes de banho, bebendo, comendo, conversando e tudo mais. As primeiras edições foram marcadas pelo sensacionalismo, pela nudez e pela crise das estrelas que estavam disputando fama na capital gaúcha. Vale lembrar que nos anos 70 prevaleciam as pornochanchadas, que eram histórias que prezavam mais pela sensualidade do que pelo enredo em si. E juntamente com os hábitos das celebridades que eu falei anteriormente, chegaram a colocar em risco a continuidade do festival. Mas não acabou, eles continuaram e acabou se tornando um festival ininterrupto. Nos anos 80, o Festival de Gramado atingiu seu ápice, sendo considerado o festival mais significativo do país. Os anos foram passando e a premiação foi evoluindo junto com a indústria cinematográfica brasileira. E em 1990, os organizadores conseguiram resistir à instabilidade do regime militar, à extinção da Embrafilme que aconteceu no governo Collor. E nesse período, a produção de filmes brasileiros atingiu níveis insignificantes. E cá entre nós, é bem parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia. Então a história, ela se repete. Mas foi aí que o festival precisou se reinventar, porque não tinha muito filme. E eles abriram para a inserção de filmes ibero-americanos, fazendo com que o festival ficasse ainda mais reconhecido. Já em 1992, pela primeira vez, foi concedido o prêmio principal para um filme estrangeiro, que é uma comédia colombiana chamada Técnicas de Duelo, do Sérgio Cabrera. Já o diretor espanhol Pedro Almodóvar levou o prêmio de melhor diretor pelo filme Tacones Lejanos. Aqui a gente é trilingüe, fala espanhol, fala inglês, fala português, fala tudo, meu amor. Até japonês se precisar. Agora eu vou falar um pouco sobre o prêmio principal concedido no festival. E como eu disse anteriormente, o nome dele é Quiquito. Eu já mostrei no meu vídeo sobre o cinema brasileiro, mas eu vou mostrar aqui de novo, eu tenho um mini Quiquito. O Quiquito, que é essa figura risonha, que significa Deus da Alegria, foi feito pela Elizabeth Rosenfeld, que é uma artesã da cidade de Gramado. Inicialmente, o Quiquito era o símbolo da cidade e mais tarde ele se tornou o símbolo do festival.
Diferente do meu, que é bem pequenininho, o original tem 33 centímetros de altura e até 1989 ele era confeccionado em madeira e atualmente ele é feito em bronze. Em sua edição de 40 anos, realizada em 2012, o festival se reinventou para uma forma mais democrática e inúmeras mudanças aconteceram, onde a figura do presidente deixou de existir e as entidades do cinema ganharam uma maior participação. Outros fatores também foram fundamentais nessa construção da nova fase do Festival de Gramado, e uma delas foi a volta da exibição dos curtas gaúchos no Palácio dos Festivais e também ingressos mais baratos para todas as exibições. A cidade recebe a cada ano uma média de 150 mil turistas que desembarcam na cidade para acompanhar a agenda do festival e ver de perto suas celebridades favoritas. Parte da história desse evento está contada no Caminho das Estrelas, que é a Calçada da Fama, que fica na frente do Palácio dos Festivais. Inaugurada em 2016, ela conta com a assinatura da Eva Vilma, do Antônio Fagundes, do Selton Mello e de diversos outros nomes do cinema brasileiro. Os visitantes ainda podem conhecer o Museu do Festival de Gramado, que fica no mesmo lugar no Palácio dos Festivais e conta com diversos cartazes, fotos e uma visita guiada que embarca numa viagem por todos os anos do festival. E eu posso afirmar que vale a pena porque eu estive lá no início desse ano e é uma imersão muito necessária e importante pelo nosso cinema. Através dessa visita guiada, a gente faz uma viagem no tempo através da história desse festival e vemos a importância e a resistência que é fazer arte no Brasil. Eu estive lá com a minha amiga gaúcha Brenda, do Cinema e Café, que me convidou para passar uns dias lá em Gramado, e quem me acompanha no Instagram sabe que a gente estuda cinema juntas, então podem ter certeza que a gente ficou com vontade de voltar lá e dessa vez em uma premiação. Falando em resistência, o Festival de Gramado já sediou diversos debates importantes sobre a política do audiovisual brasileiro. Isso tudo mesmo tendo iniciado no ápice da ditadura militar em 1973. O evento sempre foi espaço para manifestação dos cineastas, o que tem se intensificado nos últimos anos pelo contexto de mudanças do governo federal. Entre essas manifestações, destacam-se duas, que a primeira eu vou dar uma censurada aqui pro YouTube não caiu meu vídeo, mas que foi a de 1992, onde na era Collor, a Sandra Werneck e o Murilo Salles concorreram com o curta manifesto FIA. Na proposta da obra, um casal tinha relação som do hino nacional, mas é claro que a censura foi em cima e não deixou passar o hino nacional. Porém, todavia, entretanto, durante a exibição no Palácio dos Festivais, a plateia levantou da poltrona e cantou no gogó o hino nacional. Já em 2019, devido às declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre as mudanças que viriam a acontecer na Ancine e sobre a criação de um filtro que seria aplicado nos filmes que tentassem financiamento público, realizadores marcharam no tapete vermelho na noite de encerramento rumo à cerimônia, carregando cartazes, gritando palavras de ordem e citando filmes icônicos da cinematografia brasileira. No entanto, frequentadores dos bares da Rua Coberta, contrários à ação, gritaram ofensas, arremessaram gelos, restos de comida e lixo nas pessoas que estavam ali manifestando. Mas apesar de todos os preconceitos e obstáculos que o cinema nacional teve que ultrapassar, o Festival de Cinema de Gramado conseguiu se reinventar e conquistar um grande público cada vez mais interessado na produção brasileira. E assim como no ano passado, devido à pandemia, esse ano o festival também acontecerá de forma online do dia 13 ao 21 de agosto. Para finalizar, deixo aqui uma frase importante do diretor Fernando Meirelles sobre a importância desse festival para o cinema nacional. Se olharmos para a história do festival, podemos saber como foi o nosso Brasil e o nosso cinema nos últimos 40 anos. Por hoje é isso, galerinha. Eu já falei aqui sobre o Oscar, mas nada melhor do que valorizar o que é nosso. Então, se você gostou, já deixa seu like pro YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não se inscreveu e comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia sobre esse festival tão importante. É isso! Tchau!